Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Vitor Garcia, eu faço parte aqui da Pastoral da Comunicação, da PASCOM, da Paróquia Nossa Senhora das Graças. E hoje eu estou com um convidado especial para a gente conversar um pouquinho sobre depressão na terceira idade em tempos de pandemia. Seja muito bem-vindo, Márcio. O Márcio é psicólogo clínico, licenciado em filosofia, também faz parte daqui da nossa paróquia, né? Faz parte da música, participa em algumas missas, alegrando a gente, trazendo um pouco de música. Seja muito bem-vindo, Márcio. Agradeço imensamente aí o convite, Vitor, a oportunidade de a gente poder falar sobre isso, né? Como o Vitor falou, sou psicólogo clínico, então hoje toda a minha atividade profissional está voltada para a psicologia clínica, e aí dentro dessa realidade, muitas demandas, né? Inclusive importantes para a gente poder ressaltar nesse período de pandemia que a gente está vivendo. É importante frisar também que eu sou casado, tenho uma filha de 6 anos, né? E acho que é isso, né? Tá bom já. Legal. Opa, tá Beleza. excelente. E por que a gente está falando disso, né? Nós estamos no mês de setembro. Em setembro, a gente comemora, né? Na verdade, o mês de setembro é marcado por um movimento que é conhecido como Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção, que foi escolhido como mês de prevenção contra o suicídio, né? Que é uma das mazelas, né? Causadas principalmente por doença mental. Então, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. Alguns dados interessantes que são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Né? Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre jovens e, conforme a gente viu aqui na pandemia, também vem afetando o pessoal da terceira idade, o pessoal ou da melhor idade, o pessoal um pouco mais velho, né? Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam sempre relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguido do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Dados do Ministério da Saúde, divulgados em 2018, apontam para a alta taxa de suicídio entre idosos com mais de 70 anos. Nessa faixa etária, foi registrada a taxa de média de 8,9 mortes para cada 100 mil habitantes. E um dado muito importante, que a nossa taxa nacional é de 5,5 por 100 mil habitantes. Por isso que a gente trouxe aqui o Márcio, para a gente conversar um pouquinho sobre doenças mentais, né, a depressão, o suicídio, né, e o luto também, que nós vamos falar um pouquinho. E aí a primeira pergunta, Márcio, que eu te faço é o seguinte: depressão mata? Mas, o que você acha, Vitor? Olha, eu tenho casos, né, na família de depressão, bem próximos, né, e graças a Deus todos se tratando, né, descobrimos a tempo, com certeza. É muito sério. Pois é, essa é a resposta, né? Com certeza mata, né? A gente tem aí uma realidade de uma relação bem violenta entre depressão e suicídio, né? Eu costumo dizer que o suicídio ele é a consequência fatal da depressão quando não tratada, né? Então, a depressão ela comete, né? Talvez hoje acho que já esteja aí na terceira ou quarta doença que mais afeta o mundo inteiro. E o suicídio ele vem como uma consequência fatal da doença. Por quê? Porque a gente sempre parte do princípio de que um sujeito em sã consciência, um sujeito que gosta de viver, né, que está sentindo prazer com a vida, ele jamais vai pensar numa possibilidade de tirar a própria vida. Né? Para eu pensar em uma possibilidade assim, tirando os outros transtornos, né, que também, ansiosos e transtornos de personalidade, que também levam ao suicídio, e também outras coisas que você falou aí no começo, né, da abertura, quando se trata de depressão, né, a gente tem um processo. Né? E aí é interessante, até porque, uma vez que a depressão ela é a consequência, que é o suicídio ele é a consequência fatal da depressão, como a depressão ela acontece num processo,
ele dá um indício para a gente para tentar precaver e tentar, de alguma forma, identificar os sinais. Ou seja, o suicídio que é causado pela depressão, ele é totalmente 100% previsível. Então, dá para a gente prever, dá para a gente prevenir. Mas mata sim. Legal, cara. Realmente é um assunto muito sério, né? Principalmente, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas é muito interessante a gente tentar, não vocês, né, os profissionais, mas tentar passar talvez algumas dicas para a gente, né, cidadão, pai, mãe, filho, né, neto, de como tentar ver esses sinais, que eu acho que isso que é o ponto-chave, né, de como pedir ajuda, né, que é o principal. Márcio, com a pandemia do coronavírus, a população, de uma maneira geral, ela precisou se isolar, né? Infelizmente, chegou lá em março, a gente precisou todo mundo dar um jeito de se isolar, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Dos perigos, de como tratar. Isso, de uma forma geral, fez aumentar ou aflorar o número de casos de depressão? Com certeza também, Vitor, né? A gente passou por um momento aí que há muito tempo talvez já não se vivia na história, né? Vivemos momentos de pandemia na história, mas não com essa relevância, né? Não a ponto de ver todo o mundo, né, mobilizado para combater e tentar entender o que era esse vírus, né? O isolamento, como uma forma de precaução, ele trouxe de um outro lado também o que a gente vai chamar de uma pandemia de doenças mentais, né? Então a gente teve a pandemia pelo coronavírus e do outro lado a gente teve como consequência desdobramento da metodologia de precaução uma pandemia de depressão e ansiedade e outros transtornos mais aí que ficam numa taxa menor talvez, né? Mas de fato o isolamento, esse isolamento que foi imposto com razão, claro, não critico, ele é um tanto antinatural para nós seres humanos, né? Nós seres humanos somos seres que estamos acostumados e necessitamos de socialização. A gente necessita se relacionar, né? Nenhum ser humano é uma ilha, né? Como diz o escritor. E de fato, né? No momento em que nos vemos numa situação completamente incerta, né? Motivada, né, pelo medo, motivada pela insegurança, ante, né, algo invisível que a gente não consegue ver, né, que é o perigo invisível, que é o vírus, e com toda essa mudança de rotina, né, ou seja, tudo aquilo que a gente fazia de forma livre, de forma tranquila, de forma segura lá fora, né, ou seja, explorando o mundo, a gente começa a ter que fazer muito menos do que isso, muito menos disso, né? E fazer tudo isso dentro de casa, dentro dos nossos espaços, dos nossos lares, né? Dos nossos espaços mínimos. Então, há vários estudos que vão falar sobre os efeitos psicológicos do confinamento. E o que a gente viveu foi mais ou menos isso, um confinamento. O confinamento, os efeitos psicológicos, né, que o confinamento causa, eles são efeitos parecidos com a depressão e efeitos parecidos com a ansiedade. Então, se a gente for realmente, né, fazer aí uma relação do período, né, o período da pandemia, o período que nos isolamos, que diminuímos o nosso contato social e os transtornos, né, e as internações aí talvez por transtornos ansiosos e por transtornos depressivos, a gente vai perceber que há um casamento, né, um casamento quase perfeito, coisa que é difícil da gente ver também, né? Mas é um casamento, né? É um casamento quase perfeito. Digo isso até por experiência própria, né? Não só por dados, mas pelo que eu recebi também no meu consultório, né? Então, eu tive uma baixa ali no primeiro mês, mas uma baixa por conta, claro, do investimento que tem que se fazer em terapia, né? E a grande maioria dos meus pacientes, eles são particulares, não são convênios. E aí eu tive uma baixa, né, por uma questão de financeira, esses pacientes tiveram perdas financeiras, e de repente eu tive um aumento de novos pacientes. Por quê? Porque houveram, né, novos surtos, houveram novas demandas. Então a pandemia ela veio
e ela ressaltou, fez, né, com que muitos que estivessem até já tratados e controlando aí os seus transtornos, viessem, né, a tê-los novamente. E aí não adianta, tudo isso acabou aumentando a demanda, né? Junta-se, né, esse problema dos efeitos do confinamento ao medo, à incerteza, aquela sensação de não poder sair na rua, né, de não poder mesmo, e por conta do risco de morrer ou perder alguém querido, aí a gente tem uma bomba, né, uma bomba de transtornos psicológicos. Cara, sério. Conforme você disse, né, não existe casamento perfeito, né? Nada. Eu costumo brincar muito que a perfeição só existe na rede social, né? Lá na rede social tudo é perfeito, todo mundo é bonito, né? Não tem problema, ninguém tem problema com dinheiro, tudo lindo. Mas a gente sabe que infelizmente não é assim que funciona, né? Existem momentos que a gente não tá feliz, mas não porque a gente uh, esteja doente, às vezes não porque nós não estejamos doentes, né? Porque o ser humano nem sempre fica 100% feliz todo o tempo, todo dia, toda hora. E aí que vem a pergunta, Márcio, qual que é a diferença entre a tristeza e a depressão? Boa pergunta, né? Eu acho que muita gente acaba confundindo e aí a banalidade da depressão, né? Bom, tristeza, né? O que é a tristeza? A tristeza ela é algo muito normal de se experimentar, né? Todos nós, seres humanos, experimentamos muitas emoções, né? E experimentar emoções é algo muito comum, muito normal, né? É normal a gente experimentar raiva, é normal a gente experimentar a tristeza, é normal a gente experimentar o medo, né? São emoções básicas nossas. Aí você pergunta da diferença, né? O que é tristeza e o que é depressão? Eu costumo dizer que a tristeza, eu e a filosofia em geral, costumo sempre dizer que a tristeza, numa certa dose, ela é algo muito positiva para nós seres humanos, né? Basta a gente ver, Vitor, por exemplo, a produção artística humana, né? Da história da humanidade. Uhum. Acho que a maior parte das produções artísticas, das músicas que a gente ouve, né? Todos os períodos da história, das pinturas, né? De grandes pintores, de grandes artistas, dos textos e poemas, e filmes, e novelas, e também da filosofia, a gente vai perceber que em todas elas foi a tristeza a motivação principal. Né? Ou seja, a tristeza, quando se junta a uma criatividade, quando se junta a uma ideia de eu preciso expressar isso de alguma forma, ela cria coisa boa. Né? E parte disso, parte desse sofrimento, quando ele é canalizado, quando ele é bem administrado, ele cria, né, uma condição de vida, né? Ele cria uma condição de lição, de aprendizado. Né? E isso é bacana na tristeza. E aí a gente tem a depressão de um outro lado. Né? E a depressão ela vai se caracterizar principalmente como uma espécie de vazio. Né? Por quê? Porque o vazio é uma espécie de... Eu estou sentindo isso, mas não há reação, não há expressão, entende? A gente costuma dizer, né, em linguagem dentro da psicologia, dentro da medicina, que o sujeito ele fica embotado. Né? É como se você olhasse para o sujeito e você não conseguisse definir o que ele está sentindo, que expressão ele tem. Né? E é daí, né, sempre para uma tristeza muito profunda. Mas nem sempre a gente consegue perceber. Por quê? Porque é um embotamento que é como se disfarçasse o que o sujeito sente. Né? Então a gente vai caracterizar a depressão como uma espécie de vazio. A tristeza, ela passa. Né? A gente sente raiva, a raiva passa. A gente sente medo, o medo passa. A gente sente alegria, até a alegria passa, né? Que é uma pena. Mas passa, tem que passar também. Né? E a tristeza também, ela passa. E aí é uma das diferenças que a gente vai sempre olhar. Né? Que é o quê? Que é uma série, claro, de outros sinais, mas principalmente o quanto essa tristeza ela dura. O quanto essa sensação, né, de tristeza no outro, ou na gente mesmo, quanto ela dura, quanto tempo ela dura.
Na depressão, para a gente entender que talvez seja uma depressão, a gente vai contar aí pelo menos umas 2 semanas, né, de uma tristeza muito profunda e de outros sinais também. Que aí eu vou colocar um pouquinho aqui para a gente até já aprender a entender e a distingui-los, né, Uhum. identificá-los. Seria, no caso, aquela pessoa que começa a ter um discurso de baixa autoestima, de desvalorização de si mesmo, né? É aquela pessoa que começa a ter um discurso de culpa, de se sentir culpado de tudo que acontece na vida, né? Pô, tá chovendo, né? Tá chovendo, teve uma enchente, meu Deus, a culpa é minha, né? Então, são culpas que não cabem, elas são desproporcionais às atitudes do sujeito, né? Um discurso mais pessimista, um discurso de nada vai dar certo, um discurso que soa desesperança, né? A tristeza profunda, que vai, que é como se a pessoa tivesse uma espécie de areia movediça, né? E à medida que ela vai experimentando tristeza, ela vai se afundando mais ainda, mais ainda, Uhum. mais ainda, é como se fosse um buraco sem fim. E é uma das coisas que o depressivo ele costuma dizer quando está nesse estado. Ele costuma dizer que a depressão é um buraco sem fim, é um túnel sem luz, é um vazio profundo, né? Não há prazer, não há vontade no sujeito que está com depressão. Na tristeza existe vontade. Por quê? Porque quando a gente diz que o sujeito triste criou arte com isso, a gente está dizendo que ele foi criativo. A gente está dizendo que ele reagiu, ele se expressou. Fui lá e Uhum. pintei um quadro, fui lá e fiz uma música, né? Fui lá e, sei lá, né? Escrevi um poema, entende? A vontade, né? Eu reajo, eu produzo. Na depressão, não. Na depressão eu não reajo. Na depressão eu só quero realmente ficar deitado na minha cama, não ver muitas pessoas, quase ninguém, ou ninguém de fato, Uhum. e numa espécie de escuro, de solidão, né? A gente vai ter aí também, como alguns sinais da depressão, para a gente poder diferenciar, alterações físicas, alterações no nosso comportamento. A gente vai ter uma alteração de apetite. Não, em geral, as pessoas comem muito menos, perdem a vontade de comer, mas em alguns casos, né, linkado com outros tipos de transtornos, ela pode comer muito mais do que o normal. Então, o que a gente vai perceber é sempre o quê? Uma alteração muito drástica, né, de comportamento e que começa a durar. Não é uma coisa de 3 dias, é uma coisa que está persistindo, pô, até que a gente chega, né, e comenta, pô, o sujeito está meio estranho, né? E o que será que está acontecendo com ele? Né? Tem coisa aí. Vai por aí mais ou menos, ô Vitor. Pô, legal, cara. Muito legal que já são algumas dicas, né, a gente começar a ver. Sim, Eu fiz terapia, né, e até depois peguei uma certa amizade com o nosso terapeuta, minha esposa fez, minha filha fez, a gente fez terapia, assim, e a gente costuma dizer que, na verdade, todo mundo deveria fazer terapia, né? A terapia deveria ser um negócio normal, porque, é, como a gente até brincou, uma brincadeira de bastidores, né? Aqui, sim, sim. a terapia, a psicologia, há anos atrás, a gente tinha brincadeira que se o cara foi fazer terapia, foi um psicanalista, né? Assim, o cara é louco, Hum. né? Então, assim, então, como eu não sou louco, eu não preciso desse tipo de medicina. E, na verdade, tá muito longe disso, né? Bom, eu acho que eu não sou louco e fiz alguns anos de terapia, né? Mas como que você acha, Márcio, como uma dica, né? Como que a gente poderia começar a tratar isso? Como que a gente pode olhar para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos avós, e a gente identificou alguma coisa assim que a gente acha que não está normal, mas como que a gente pode levá-los até esse terapeuta, até esse profissional para nos ajudar e aí sim diagnosticar, mas como que a gente pode chegar até vocês? Entendi. A pergunta sua é como perceber e como abordar essa pessoa Exatamente, depressiva. exatamente, como a gente pode Sim, chegar nela, como a gente pode, para sim, pedir ajuda profissional, né? entendi. Assim, isso é uma questão bem,
bem interessante, né? Porque toca naquilo que a gente estava falando sobre a questão do preconceito também, né? Há um preconceito sobre a depressão, né? Existe uma ideia incutida, né? De que o depressivo ele é preguiçoso, ele é Uhum. vagabundo, enfim, o depressivo ele é alguém que é sem força de vontade, né? O depressivo ele é um folgado, entende? O depressivo ele é estranho, né? Então há uma série de outros adjetivos que estão, né, relacionados à depressão, à doença depressão, e as pessoas elas tomam isso como uma espécie de comportamento, né? Então elas categorizam a depressão como se fosse uma espécie de comportamento, né? E aí elas julgam. E esse é o grande problema, né? Então tem muita gente que está passando por um quadro depressivo, Vitor, e não tem coragem de dizer, não Uhum. tem coragem de revelar ou nem de questionar isso para si mesmo, né? Por quê? Porque tem medo do julgamento. Aí a gente entra no outro problema, né? Porque isso vai criando uma certa ansiedade no sujeito. Então tem muita gente que vem do consultório não só com um transtorno depressivo, né? Com quadro depressivo, mas também com transtornos ansiosos nesse sentido, né? No sentido do medo que isso gera, da ansiedade que isso gera, por quê? Porque, puxa, eu estou sofrendo aqui, eu estou tentando sozinho, porque nós temos essa cultura de tentar sozinho, né? É uma espécie de super valorização da minha potência, da minha capacidade, então eu não quero pedir ajuda para ninguém, ainda mais uma ajuda emocional, né? Eu não quero dizer Uhum. para ninguém que eu estou sofrendo, é isso. Para cada sujeito, dentro de cada contexto, vai ser diferente, vai ser talvez mais intenso ou menos intenso, e aí eu me fecho, Sim. e eu vou disfarçando, né? Uhum. E aí, claro, há sempre alguém mais atento na família, um amigo, né, alguém conhecido que olha e fala, pô, você não está bem, meu, o que está acontecendo? Né? E aí esse sujeito que está mais atento, como que ele tem que abordar? Prestar ouvidos, prestar ouvidos de fato, né? Porque uma das coisas que a gente começa a perceber, inclusive falando sobre o suicídio, é que muitas das técnicas, né, dos recursos que conseguem reverter, né, a iniciativa ou a ideação, como a gente fala, ideação suicida de um sujeito, ante o impulso, né, de se matar, de se suicidar, é ele se abrir, é ele falar. No momento em que ele fala, ele despeja, né, ele descarrega, e aí ele sente um alívio. Então, o que a gente tem que prestar não é o julgamento, não é nem a palavra, mas sim o ouvido, né? Então, a gente tentar chegar nessa pessoa, tentar dizer para ela que você está disponível. Fala, olha, eu estou disponível. Se você não quiser falar agora, pode ser depois, mas eu estou aqui. É prestar ouvidos, né? Uhum. Não é incentivar, porque incentivar um depressivo não é a melhor forma de Uhum. abordá-lo, né? Imagina uma pessoa que está sem vontade, né, Vitor? Imagina você lá, moribundo na cama, né? Sem vontade para fazer nada. Vem alguém e fala, não, você tem que levantar. Não, você tem que reagir. Né? Olha só, que pressão que eu jogo no sujeito. Na Pode vir verdade, até contra, né? né? Meu, é você querer que o carro ande sem combustível. Sim. Essa analogia que eu uso, né? É você É querer verdade. ficar empurrando o carro, mas não tem combustível, pô, entendeu? Porque qual que é o nosso combustível? Qual que é o nosso combustível? É a vontade, é o desejo, é o ânimo, né? Esse é o nosso combustível natural, é o combustível do ser humano. Se nós não temos isso, cara, no nível emocional, claro, né? Se nós não temos isso, não adianta alguém vir para nós, né, e dizer, não, você tem que levantar. Porque quando eu digo você tem, eu estou impondo uma espécie de dever ao outro. Se eu imponho um dever e este automaticamente não consegue cumprir esse dever por uma questão óbvia, que é a depressão, ele se sente mais culpado ainda. Ele se cobra mais ainda. Então a gente só exerce uma pressão sobre o sujeito. Então, né, essa abordagem de incentivar, de ir lá estimular, não é a melhor abordagem. Né? Pelo contrário, ela acaba realmente fazendo com que o sujeito se feche mais ainda. E uma Sim. vez que ele se fecha, obviamente ele não se abre.
E se ele não se abre, ele vai ficar escondendo mais ainda. Então, no momento desse, é expressar disposição, abertura. Né? Eu me abro, ó, estou disponível para Esse você. comentário que você fez da abertura, né, nesse canal que nós estamos aqui, é até realmente é um dever verdadeiramente cristão, né? Sim, Não faz nosso sentido julgar, né? As suas palavras foram perfeitas, né? A gente tem que ouvir, né? E que a pessoa muitas vezes ela precisa disso, ela precisa ouvir, né? E o ser humano ele tá sempre disposto a ensinar sempre, né? E muitas vezes a sim. gente não está disposto a ouvir. E até, só para encerrar esse tópico, que aí eu vou passar para a próxima pergunta, mas o que você falou, né, complementando, há uns dias atrás, né, nós tive uma conhecida que se descobriu com depressão, né, e aí veio conversar com a gente se encontrou assim na rua, se conversar, falou, descobri, tô tratando, tal, que eu tava triste, emagreci, tal, não sei o que, tal. E aí ela veio com um comentário muito interessante, né? Que ela falava assim, muitas vezes eu levantava da cama e eu achava, quer dizer, ela não levantava da cama, ela tentava levantar da cama e ela achava que ela não tinha Deus. As palavras dela foram exatamente essa. Eu acho que é falta de Deus o que eu tenho, né? Que aí vai do que você falou, o vazio, né? Sim, Ela seguia daqui, né? E até a gente falava, conversamos com ela, falou, nossa, né? Putz, que bom, né? Que você está se tratando, né? Pra você ver que não tem nada a ver com isso, né? Não é falta de Deus, não é falta de querer viver, sim, na verdade é o profissional que vai dizer o que ela tem, né? Mas é isso, sim. né? A gente sempre acha que a culpa, eu acho que quando a gente está assim, com essa tristeza profunda, né? Com essa depressão, quando a pessoa está com a depressão, vem aquilo, é aquilo que você falou, ela se culpa, né? Mas ela não acha que ela está doente, a culpa é dela. E é aquilo, né? Às vezes nem sabe o porquê, né? Exatamente, né? Cria uma confusão na cabeça da gente, né? Porque nós vivemos numa sociedade extremamente exigente, né, Vitor? Ela exige, né, que a gente seja produtivo, né? Todas as sociedades e democracias, né, normalmente são capitalistas, elas vivem essa ideia, né? Essa coisa você tem que produzir, tanto quanto você produz vai dizer da tua importância, né? E do Sim, quanto você é capaz, socialmente falando, né? Quando a gente se vê improdutivo, quando a gente se vê assim, sem energia, moribundo, a primeira sensação que vem, o primeiro sentimento que vem é o se sentir culpado, né? Porque a gente não entende de imediato, né? uhum, E aí, claro, como você colocou a questão espiritual, religiosa, né? O nosso primeiro ímpeto é julgar. Então, o ser humano isso, né? O ser humano não adianta, né? O nosso primeiro ímpeto é julgar, né? sim, E eu, como eu sempre digo, né? Se nosso primeiro ímpeto não fosse julgar negativamente, não precisava vir Jesus para ensinar a gente, né? A não exatamente. julgar, né? Precisou vir, né? Deus, né? Jesus, ó, é assim que faz, não é assim, né? Tá. E mesmo assim a gente ainda não aprendeu, né? Então, de fato, né? Há para nós aí que somos religiosos, católicos, né? Cristãos, há um dever também religioso, né? Há um dever também cristão, que é o de olhar para alguém que sofre e acolher, porque é o que Jesus fazia, né? Sim, O ser depressivo ele é um ser que sofre, é um indivíduo que sofre. Uma vez que ele sofre, ele precisa ser acolhido, né? E aí é que está, né? Qual que é o que é acolhido? O que significa acolher? Acolher é abraçar, acolher é aceitar o outro como ele é e como ele chega, né? Assim fez Jesus com a samaritana no poço, assim fez Jesus com o cobrador de impostos, assim fez Jesus até com quem o agrediu, né? uhum, Enfim, a gente já sabe a história, não precisa contar aqui, sim, né? Então fica esse ensinamento para nós, né? Essa reflexão, né? Para nós, né? As pessoas que nós que vamos assistir e são religiosos, que forma de acolhida é essa que nós hoje estamos exercendo? Né? sim, é Se for verdade. uma acolhida, né, que julga, me desculpa, né?
nós não estamos sabendo viver aquilo que Jesus de fato ensinou, né, os ensinamentos de Jesus, né? Essa acolhida, isso tem que começar dentro de casa, viu, Vitor? Por quê? Porque o que a gente percebe é que a grande, né, maioria dos conflitos, né, da depressão, dos transtornos, eles surgem dentro de um contexto familiar. Contextos familiares completamente disfuncionais, né? E daí eles vão se repetindo, reproduzindo, à medida que essas famílias vão crescendo e se multiplicando, né? Então, é dentro da família que acontece a coisa, né? A gente entra aqui até outros assuntos aí, dá para desdobrar para outros momentos, Verdade. outras lives, né? Dá para Com falar um certeza. pouco sobre. Mas Vamos, é vamos. isso, a gente tem que começar dentro de casa, né? É Sim. olhar para os nossos filhos, olhar para os nossos pais, olhar para a nossa esposa, para o nosso esposo, e perguntar, né, com um pouco mais de interesse, está tudo bem? Olha, eu estou aqui, viu? Às vezes é só isso que a gente precisa. Sim. E nesse caso do familiar, ô Márcio, a gente viveu e ainda continua, né? Que a pandemia não acabou, né? Em alguns lugares parece que É, acabou, mas ainda não saiu a vacina, não. É, porque as famílias, na verdade, elas tiveram que, infelizmente, tiveram que se separar um pouco, né? Nesse tempo de pandemia, principalmente os idosos, né? A gente teve que, infelizmente, isolar os idosos por causa dessa doença. E, graças a Deus, hoje em dia, né, os idosos são muito ativos. Né? A gente fala, o pessoal acima de 60 anos, mas acima de 60 anos, hoje em dia, o pessoal pratica esporte, caminha, vai para a igreja, participa de grupos, enfim, tem uma vida muito ativa. Só que, de sim, repente, esses idosos, essa turma, mais de 60 anos, foi obrigada a se isolar. Né? Então, não podem sair de casa, recebem pouca visita da família, né, dos filhos, né, também essa proteção, né. Do lado profissional, Marcelo, algumas dicas, assim, como que a gente pode ajudar esse pessoal mais velho, né, pessoal acima de 60 anos, como a gente pode ajudá-los a cuidar da sanidade mental? Porque eles estão isolados, estão só vendo TV, às vezes não pode ter muito contato, que hoje é necessário, mas como a gente pode ajudá-los para que eles não caiam nessa parte de depressão, dessa tristeza profunda? é. Existem nuances, né, nessa questão dos idosos, porque os idosos eles já têm uma vida menos ativa do que os mais jovens, né? Isso é comum, é a ordem natural das coisas. Então eles já naturalmente já têm uma vida menos ativa. Talvez em certos termos eles sentem menos, né, essa coisa da mudança de rotina do que os mais jovens, né? Que tiveram aí que de uma hora para outra, né, de um dia para a noite, reformular e entrar e criar, né, um escritório em casa, por exemplo. Né? Uhum, Os idosos, a grande maioria, não passou por isso. Né? Então, de uma certa forma, algumas coisas na rotina deles se mantiveram. Né? Mas é óbvio que a questão do contato social, e aí é onde a gente encontra talvez o fator mais importante, o fator de talvez mais relevância e mais risco. Né? O contato social com eles ficou diminuído. Né? O contato social com idosos já é um pouco mais diminuído pela nossa cultura. Né? Também é algo que não é tão fora do comum. Né? A uhum, gente tem uma realidade hoje, infelizmente, que é muitos idosos que estão em lares de repouso, porque seguem uma rotina completamente diferente daqueles mais jovens, dos filhos, né? Enfim, acabam achando mais viável que alguém cuide, né, dos pais, até para ter uma qualidade melhor, às vezes, de cuidado, do que eles mesmos, no meio daquela muvuca toda que é a nossa uhum. vida, né? Então, talvez a questão da qualidade do convívio, né? O contato social ficou diminuído. Então, nós que gostávamos aí de ir para casa da nossa avó de final de semana, ou do sogro da sogra, né? Das pessoas mais Uhum. idosas, e tinha aquela tradição, isso a gente perdeu, né? Isso a gente não pôde mais fazer. E aí tem uma questão importante nisso, né? Por quê? Porque os idosos, nessa fase da vida, eles querem se sentir importantes, eles querem se sentir úteis,
né? Eles não querem sentir que são inúteis. Então, eles viviam talvez aí uma rotina de tentar ajudar, de cozinhar, de, né, arrumar a casa, de cuidar dos netos e tudo mais, e esse contato foi diminuído, e às vezes talvez até restringido, né, até excluído, né? E aí é o grande ponto, é o principal, né? E para driblar isso, aí então é que a gente tem que tentar reformular essa forma de contato, né? Uma vez que o contato físico não é mais possível e não é mais recomendado, né? Salvo aí com todos os cuidados possíveis, nós precisamos aprender a interagir de um outro modo, né? Esse contato que foi restringido foi o contato físico, não foi todo tipo de contato, né? E não adianta, os velhinhos de hoje, eles já são mais high-tech, né? Quem é o idoso que não tem um celularzinho, né? Que não entra no WhatsApp, não, não tá lá no Facebook. A gente tem tido aí uma onda, né? De usuários de internet, de rede social, que são idosos, né? A gente tem tido uma onda. Eles têm aprendido a utilizar, né? Os netos ajudam, os filhos ajudam. E a gente tem que começar a usar isso agora. Talvez não tenha sido em vão, né? Talvez tenha sido até por acaso do destino, né? Sim, Uma coincidência, né? E aí é que tá, nós precisamos interagir, né, com eles de uma outra forma, né? Interagir, claro, muito menos, de forma muito cuidadosa fisicamente, mas aumentar talvez a possibilidade de interação de forma virtual, ou aumentar a possibilidade de interação de forma a substituir outras atividades em que eles já não podem, né, fazer por conta da pandemia, né? Porque muitos desses idosos tinham lá uma rotina de, poxa, eu vou de manhã na padaria, né? Depois eu passo no banco ali, na lotérica, né? Normalmente é uhum, lotérica, né? Vou no é, sacolão, vou na feira, dou uma passeada, vou não sei aonde e tal, depois volta, né? Cuida ali do jardim, cuida do animal de estimação, cuida ali do... Vai costurar, vai fazer um crochê, vai fazer alguma coisa assim, vai ler um livro, não sei, vai assistir alguma coisa. E aí, tudo, né, essas coisas que se faziam fora de casa ficam completamente restringidas, né? E aí, como que a gente faz? Então, a gente tem que tentar substituir. Aquilo que eles já faziam, tem que tentar manter. E, de repente, a família, né, os mais jovens, tentar criar pretextos. Por exemplo, se você tem uma avó que gosta de fazer crochê e você tem um filho pequeno, inventa coisa para ela fazer, cara. uhum, Né? Inventa coisa para ela fazer. Ah, pô, faz, né? A gente tá no inverno aí, ó, né? O inverno é meio estranho, mas a gente tá no inverno. Inventa pretextos. Pô, a avó que gosta de cozinhar, não, de costurar, né? Quem não tem lá uma roupa furada, né? Uma meia, um casaco, né? leva. Por quê? Porque eles gostam de se sentir úteis, Sim. né? À medida que eles se sentem úteis, se sentem importantes, se sentem lembrados, isso dribla, né? Dribla vários fatores aqui que podem levá-los a adoecer, podem levá-los a se deprimir e talvez, né, podem levá-los até a pensar que em adiantar, né, adiantar a morte, né, adiantar essa coisa que é tão natural na nossa vida. Sim. E até o que você comentou, né, Marcio? Existe toda essa parte high-tech, né? Mas na pior das hipóteses, geralmente quase todo mundo tem, né? A grande maioria pelo menos tem o bom e velho telefone, né? Exatamente. Que assim não é o isolamento do contato, né? É só o contato físico, né? Então, e aí Isso. vai o que você disse lá um pouco antes, né? Que a gente até fez o comentário de ser um pretexto cristão, né? De ser algo cristão. É você ligar, mas deixar a pessoa falar, né? Deixar ela se Sim, expressar, sim. reclamar, ela contar o que ela fez, enfim, não importa, mas é deixar ela falar e a gente tentar ouvi-la, né? Sim, sim. É isso que é importante, né? Sempre partir com esse movimento, né? Essa atitude, a atitude mais ouvinte, né? Uma atitude um pouco mais aberta, não uma atitude de falar, né? A não ser que nós sejamos, claro, a pessoa que esteja sofrendo, né? Porque Sim, se eu sim. for a pessoa que estou sofrendo, né, tem que ter alguém do meu lado que perceba isso, né? Ou eu mesmo perceber.
sim, Tanto o falar ele é tão importante, né? O se abrir, o poder se expressar, ele é tão importante, Vitor, que a gente tem o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, que uhum, trabalha, né? De forma voluntária, atendendo chamadas de telefone de pessoas, especificamente de pessoas que estão a ponto de se suicidar, a ponto de cometer o suicídio. Né? Então, olha sim, só para você ver como é importante isso, né? Então, a sim, gente tem um verdade. canal, uma associação, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida, que é o 180, se não me engano, e eles estão lá para isso, né? Para ouvir as pessoas. E nesse ouvir, elas se aliviam, né? Elas, obviamente, vão serem orientadas a buscar um profissional, mas isso impele, né, o ato impulsivo de tirar a própria vida. Legal, muito, muito boa dica também, Márcio. Márcio, só infelizmente também, nesse momento de pandemia que a gente viveu, como a gente ainda vive, né? Nós, infelizmente, chegamos a perder amigos, familiares, né? Seja pela própria Covid, ou seja por outras doenças, outras mazelas que vieram a acontecer. E a gente viveu alguma situação, pelo menos na nossa cultura aqui, meio estranha, né? De muitas vezes não poder velar, muitas vezes você não poder se despedir desse ente querido no momento mais crítico da pandemia. O acesso aos próprios cemitérios eram restritos a poucas pessoas da família. Então, foi uma coisa meio diferente para a gente, né? A pergunta que eu te faço, Márcio, nessa coisa tão diferente que a gente viveu e alguns momentos a gente vive, né? Como que a gente pode tratar esse luto? Como que a gente pode tentar amenizar esse luto, né? Nesse momento tão diferente que a gente está vivendo? É uma realidade triste, né, Vitor? E esses dias mesmo eu estava conversando com uma amiga psicóloga também, vizinha minha aqui de Tatuapé, e ela falou que nesse período de pandemia ela perdeu 6 pessoas da família, né? 6 pessoas. A gente vive uma situação que é inimaginável, né? Quem que imagina perder 6 pessoas num espaço curtíssimo de tempo como esse? Então isso Uhum. agrava muito o nosso processo de luto. Primeira coisa para lidar com o luto, para ajudar a amenizar o nosso próprio luto e o luto do outro, é tentar entender o que é o luto. Né? Então, o luto ele é basicamente aquele sentimento de perda, né? O sentimento de uma perda irreversível. Né? É aquele tipo de coisa que eu perco e eu não posso recuperar mais. Né? E a gente entra nesse processo. Quando a gente entende que é um processo, a gente entende que há algumas fases, né? Alguns comportamentos, algumas reações, né? Que são normais dentro do luto. Um deles é a tristeza, a raiva, o medo, né? Porque nesse período de pandemia, vendo tantas pessoas na própria família, né? E amigos, e a família do outro, e do trabalho e tal, e falecendo, né? E vendo todos os dados na televisão, surge o medo, né? O medo de que isso aconteça com você e o medo de que isso aconteça de novo, né? Mais uma vez. Então, a gente é cometido por várias emoções, né? E aí é que tá. Uma vez que a gente entende que o luto ele é um processo, né? Em que muito misto, né? Em que traz uma série, né? De sentimentos, de emoções, a gente vai entender que o sujeito que passa por um luto, ele não há uma regra, né? Para a gente entender se o sujeito, por exemplo, tá vivenciando o luto de forma correta, adequada. Né? Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que vem e diz o seguinte: nossa, mas o sujeito nem parece que perdeu alguém da família, tá alegre, Uhum. né? Ele Sim. tá lidando como se nada tivesse acontecido. Né? Por quê? Nós tivemos um livro, né, que foi lançado aí, acho que na década de 60, se não me engano, não lembro muito bem, não sei com detalhe, que falava sobre as fases do luto. Só que não há nenhum estudo
conclusivo, nenhum estudo, né, na psiquiatria, na psicologia, que valide, né, que o luto ele é vivido em fases sequenciais, né? Não há nenhum estudo que valide isso. E aí é que tá, né? O que a gente vê na clínica é que o sujeito ele experimenta uma oscilação de emoções. Não há uma fase depois da outra. Ah, não, porque a primeira fase é a raiva, né? Ele fica com raiva porque perdeu. Não, ele experimenta um misto de tudo. Ele fica triste, ele chora, aí ele dá risada, ele fica com raiva, e aí ele chuta a cadeira, entendeu? E aí ele não acorda, não quer acordar no outro dia, não quer levantar da cama, e aí no outro dia ele levanta, vai trabalhar porque ele quer distrair, entende? Há uma oscilação. E aí o que a gente vai perceber de um luto doentio, um luto patológico, é quando isso não passa. É quando demora muito tempo. Né? É quando todo mundo ao redor já, né, trabalhou, já entendeu, já aceitou. O luto é um processo de aceitação, no final das contas. Aceitação de que eu perdi, né? E aí vai me restar somente a saudade mesmo, as lembranças dessa pessoa e o legado que essa pessoa deixou. Né? Se eu não consigo passar e isso se estica, né, por muito tempo, se prolonga, aí eu vou entender que é um luto patológico, que é um luto que já me levou para a depressão, por exemplo, né, que é um luto que me causa tristeza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com uma situação assim, ô Vitor, é algo muito parecido com o que a gente faz na depressão. É ficar à disposição. É dizer que sente muito realmente, entende? E não julgar a pessoa. Não julgar. Entende? Não pode haver julgamento do que o outro sente. Cada um de nós, né, sente as coisas de forma diferente, em momentos diferentes. E tudo isso tem muito mais a ver com as nossas características de personalidade, né, as nossas características mais pessoais, do que com algum tipo de regra, algum tipo de sistemática. Né? Não é assim que funciona. Então, o luto ele vai ser algo muito misto, né? Muito pessoal. Ele é algo muito pessoal. Uma vez que a gente entende isso, a gente entende que se é pessoal, eu não vou julgar. Eu vou deixar que ele viva esse processo, né, que é dele, e eu vou acolher. Da mesma forma que se faz na depressão. Né, em qualquer tipo de sofrimento. Pô, muito legal, né, Márcio? Muito legal essas palavras. Assim, eu acho que assim o papo que a gente teve hoje aqui se resume basicamente muito na escuta, né? É Sim, uma sim. coisa que parece tão simples e para o ser humano é tão complexo, né? É Pois aquela é. brincadeira que Deus não deu dois ouvidos e uma boca, né? Então, pelo menos a gente tem que ouvir o dobro do que a gente fala, mas não é tão fácil assim, né, na realidade. É verdade. Esse ditado, né, de que Deus nos deu dois ouvidos é muito certo, né? Porque nós tendemos a falar muito mais do que ouvir, né? E aí está o nosso grande erro, de fato. E é o recado que fica, né, para esse momento aí que a gente está vivendo, né? Tentar ouvir um pouco mais, né? Aproveitar esse período de introspecção, tentar ouvir não é só ouvir com os ouvidos, ouvir é ouvir com os olhos também, Uhum. né? Ouvir no sentido de estar atento, né? Estar atento aos sinais, estar atento às pessoas ao nosso redor. É um período de maior sofrimento que a gente está vivendo justamente porque ele reúne uma série de fatores difíceis, né? De dificuldade, fatores patológicos, né? Fatores que causam sofrimento. Né? Então, nós precisamos ter um olhar mais atento, um olhar atento e um ouvido de escuta, de fato. Muito mais direcionados a um movimento de escuta do que de fala. A fala exagerada, a fala exacerbada, ela acaba levando sempre a gente ao conflito. Né? O conflito ele é importante, ele é necessário, mas se a gente fala demais, a gente quer ter sempre a última palavra, a gente deixa passar muita coisa, inclusive dentro de casa. É verdade, é verdade. Márcio, te agradeço aqui a esse momento que a gente teve aqui para falar sobre esse assunto. Acho que foi bem esclarecedor aqui para todos. Espero que todos tenham gostado bastante. Esse momento aqui a gente vai manter aqui nas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora das Graças aqui da Vila Antonieta. Então vai estar no nosso canal, no Facebook, né? Ou também no nosso YouTube e também no site da paróquia, que é o www.paróquia
Paróquia nsgracas.com.br. Ou só colocar lá no Google Paróquia Nossa Senhora das Graças Vila Antonieta, que a gente acha todos os canais. Para quem sentiu interesse, quem precisar de auxílio, quiser tirar qualquer dúvida, também vou pedir o pessoal a entrar em contato aqui através das nossas redes sociais, nosso e-mail, do nosso site, nosso WhatsApp. Também a gente depois passa todas as dúvidas que alguém manter, a gente passa lá para o Márcio, né, para dar sequência, para sanar algumas dúvidas. E já deixo de antemão também, Márcio, um convite para a gente conversar, voltar nesse papo, né, a gente trazer novos assuntos aqui nos nossos canais e quem sabe a gente faz algumas palestras, a gente bate um papo também lá na paróquia em algum momento. Fica aqui meu agradecimento e o convite já em aberto. Oh, maravilha, agradeço, né, imensamente aí o convite, a iniciativa, né, parabéns pela iniciativa de vocês. Não é toda paróquia que tem uma pastoral da comunicação, né, que é importantíssima, né, o evangelho ele precisa ser comunicado, né, então é uma pastoral muito importante. E deixo o meu contato telefônico e WhatsApp, que é o 96108-8438, e o meu Instagram, que é o @psico.marciorocha, e como canal de contato comigo também, né? Eu atendo aqui no Tatuapé e fico à disposição né, em questão de dúvidas ou mesmo em questão de tratamento, né? Trabalho com outras demandas psicológicas também. Lá no meu Instagram, eu exponho lá os serviços que eu realizo. Beleza, Vitor? Beleza, Márcio. Muito obrigado. Fica com Deus, que Nossa Senhora continue iluminando, assim, para ajudar as outras pessoas. E também que continue mantendo a sua voz para você estar sempre lá conosco, abrilhantando as cerimônias, né? Precisa fazer uns aquecimentos aqui, porque já estou até cansado aqui. Ó. Uma maravilha, Vitor. Obrigado aí. Obrigado, Márcio. Até mais. Até a Um abraço. próxima. Tchau, tchau. Tchau.